Entre meados da década dos 70 e meados da década dos 90, regimes democráticos foram substituindo formas diversas de autoritarismo, um fenômeno político que alguns chamaram da terceira onda da democratização, onda que se formou no sul da Europa, varrendo as duradouras ditaduras em Portugal, Grécia e Espanha, cresceu na América Latina para chegar ao sudeste da Ásia e engolfar também vastos territórios do chamado socialismo real. Felipe González pertence a uma notável geração de líderes progressistas que emergiram dessa gigantesca onda e conduziram seus países pelos caminhos estreitos do autoritarismo para a democracia plenamente consolidada. E, ao fazê-lo, redefiniram as agendas dos seus partidos, a política de seus países, as próprias feições dos sistemas democráticos contemporâneos. Transições políticas são processos envoltos pela incerteza e requerem capacidade de projetar o futuro, firmeza de convicções, coragem moral, às vezes também física, e, ao mesmo tempo, muita flexibilidade e negociação e capacidade de negociar. Transições não são obras de missionários, mas de políticos imbuídos da ética da responsabilidade. Felipe González é certamente um grande exemplo dessa geração de notáveis construtores de democracias, de grandes reformadores. Felipe González Marques formou-se em Direito pela Universidade de Sevilha, sua cidade natal. Durante a ditadura franquista, ainda muito jovem, filiou-se às Juventudes Socialistas, em 1962, e 2 anos depois, ao Partido Socialista Obreiro Espanhol, o PSOE. Ontem, na sua aula inaugural na Faculdade de Economia, Felipe González, ao referir-se à cátedra José Bonifácio, que hoje assume, observou que nosso patriarca foi um reformador. Pois bem, a carreira política de Felipe González construiu-se sob o signo da renovação, da reforma transformadora e progressista. Essa carreira começou no seu próprio partido. Em 1972, participou do processo de revisão das posições do partido, que se cristalizaram depois de um cisma interno no PSOE renovado, que tratava de se libertar da camisa de força da ortodoxia marxista. 2 anos depois, foi eleito primeiro secretário do PSOE, posto no qual permaneceu até 1997. Nesse período, conduziu e consolidou a transformação do PSOL em partido autenticamente social-democrático e reformista, comprometido com a garantia das liberdades públicas, com a economia de mercado e com as políticas de bem-estar social. Com o fim da ditadura franquista, em 1975, e a realização das primeiras eleições democráticas, tornou-se deputado às Cortes e líder do maior partido de oposição aos governos da União do Centro Democrático, presididos primeiro por Adolfo Suárez, depois por Leopoldo Calvo Sotelo. Conduziu seu partido à vitória nas eleições de 1982, assumindo a presidência do Conselho de Ministros, cargo que na Espanha parlamentarista corresponde ao de primeiro-ministro. Sucessivamente reeleito, ficou 13 anos à testa do governo, o mais longo mandato da história da Espanha e, creio eu, da Europa Ocidental. Assim, não é exagero dizer que Felipe González moldou a Espanha democrática, liderando um processo de modernização econômica, social e política. No plano interno, reformou e expandiu o sistema de proteção social universal, promoveu reformas econômicas liberalizantes e modernizadoras, renovou a infraestrutura espanhola e possibilitou o avanço de uma agenda de novos direitos, que incluíram direitos de aborto. No plano externo, colocou a Espanha na Europa, conduzindo seu país para dentro da Comunidade Econômica Europeia em 1986 e fazendo da Espanha sócia fundadora da União Europeia anos mais tarde. Ao sair do governo, o presidente Felipe González desempenhou funções de relevo no plano internacional.
Presidiu a comissão encarregada de atualizar a Declaração de Princípios da Internacional Socialista, feita em 1951, resultando numa nova declaração aprovada em Estocolmo em 1989. Deste debate, por ele organizado, participaram também intelectuais e líderes progressistas latino-americanos, que desempenharam papéis importantes na consolidação da democracia em seus países. Em 1996, por delegação do 20º Congresso da Internacional Socialista, tornou-se presidente da Comissão Progresso Global, com o objetivo de produzir uma agenda inovadora para enfrentar os desafios contemporâneos. Em dezembro de 2007, os chefes de Estado e de Governo da União Europeia, reunidos no Conselho da Europa, entregaram a Felipe González a tarefa de presidir o grupo de reflexão sobre o futuro da Europa, também conhecido como Comitê dos Sábios, composto por 9 personalidades de projeção internacional. Pensar o presente de olho nos futuros possíveis parece ter se tornado a segunda profissão do presidente reformador. Gostaria de destacar aqui também seus laços políticos e pessoais bem antigos, muito anteriores à sua ascensão ao governo, com a América Latina. Laços que se materializaram em apoio ativo aos processos de democratização do continente, em especial da pacificação da América Central. Mais recentemente, são conhecidos as suas iniciativas de defesa de Leopoldo Lopes e outros perseguidos políticos e seus esforços para ajudar na busca de soluções negociadas para a crise venezuelana. Ao preparar essa apresentação, eu pedi socorro a uma amiga espanhola que trabalhou com o presidente González durante muito tempo. E lhe pedi que me contasse algo que pudesse dar a medida do seu estilo de liderança. Ela me deu uma resposta à primeira vista insólita e me contou a seguinte história. Contou-me que Felipe González, que como líder da oposição havia feito campanha pela retirada da Espanha da Organização do Tratado do Atlântico Norte, ao assumir o governo, decidiu não levar adiante o prometido plebiscito sobre o tema, por considerar que não era a mesma coisa recusar-se a aderir ou retirar-se da aliança. Levava em conta as consequências que poderiam vir do ponto de vista da desconfiança dos aliados na Comunidade Econômica Europeia, a qual a Espanha acabara de aderir, bem como um momento especialmente delicado das relações leste-oeste. E essa atitude corajosa, que o indispôs temporariamente com muitos dos seus apoiadores, revelava o líder capaz de ver o quadro mais amplo e colocar os interesses do país acima de considerações partidárias. Virtude que, como bem sabemos, hoje é um bem muito, muito escasso. Por tudo isso, é um privilégio ter o presidente Felipe González conosco em um momento particularmente delicado da vida do país, quando coragem, grandeza, serenidade e disposição ao diálogo escasseiam. Aprender com a sua experiência, discutir com ele futuros possíveis para as democracias contemporâneas é uma contribuição importante da nossa universidade para um país que precisa olhar além da névoa da crise e da crispação política. Presidente Felipe González, aqui todos somos seus alunos.